Olá, eu sou o Edmilson Cardoso e vou conduzir um tema qual eu gosto muito, com uma satisfação e gratidão imensa pelo convite do meu estimado sobrinho, amigo, nobre Lucas Evaristo, do Brasil Ferroviário. Eu sou filósofo, psicanalista, dentre algumas outras formações e profissões, como também ferroviário. E essa última com uma satisfação, uma emoção e uma gratidão muito, muito grande. O Edmilson Cardoso, ele é filho, irmão, marido, pai, um cidadão que busca desenvolver as suas práticas de cidadão o mais próximo do justo e do perfeito. Um homem em constante aprendizado. Costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz. Há algum tempo desenvolvendo trabalhos voltados para o desenvolvimento pessoal e profissional, criei uma empresa chamada Filosofia e Vida EGC, a qual tem a missão de transformar a vida das pessoas. Uma das formas de transformar a vida das pessoas é no diálogo, na conversa, na orientação, no direcionamento, seja de carreira, seja de vida pessoal. E dentre essas formas de desenvolver as pessoas, estou aqui para fazer essa palestra, levar até você que tem um cotidiano ferroviário, o tema faixa de domínio ferroviária. E aí, quando a gente fala de faixa de domínio ferroviário, primeiro a gente precisa dar uma navegada, uma explorada no conceito de faixa de domínio. Entender um pouquinho, ver de onde vem o conceito, qual o amparo legal, a fim de legislação no país que conduz esse tema, ou no mínimo, que direciona. É importante a gente trazer mais um outro conceito, que é o conceito de confrontante, ou até mesmo de comunidades lindeiras. E aí, vamos pensar em confrontantes num conceito meio que literário da palavra. Importante também a gente falar um pouco do relacionamento ou da relação das empresas que operam em malha ferroviária junto a esses, então, confrontantes ou comunidades lindeiras. E aí, cabe aqui uma observação de que nos últimos anos profissionais, digamos aí, nos últimos 6, 7 anos de minha carreira profissional, foram muito voltadas as minhas atividades para a gestão de faixa de domínio. Então, vou falar de um tema ao qual tenho uma certa propriedade conceitual e prática. Então, vale a exploração, do tema com transparência, com leveza, e principalmente de uma forma que vale a pena, ou que no mínimo vale o exercício das reflexões acerca desse tema. Portanto, começamos propriamente dito falando do tema, trazendo o conceito de faixa de domínio. Faixa de domínio nada mais é do que uma faixa com largura variável, uma observação em negrito para vocês,
necessária para a proteção da via permanente ou da ferrovia e ou reservada para futuras expansões ou instalações de estruturas exigidas pela operação. E aí podemos citar estações, oficinas e até mesmo pátios ferroviários. Então, o conceito literário e legal, inclusive, de faixa de domínio nada mais é do que uma faixa de terra que ela é variável, ela não apresenta uma dimensão geográfica estabelecida, uma medida, né? Uma largura exata, um comprimento exato, não tem medição exata para a faixa de domínio. Faixa de domínio é área territorial, ora por uma concessão, tá? É a área da União que está sob responsabilidade de uma determinada empresa, ora é uma área territorial de domínio particular, é a área que pertence à empresa. A empresa comprou aquela área. E aí, aquele território, aquelas margens de terras adquiridas pela empresa ou de domínio público, da União, como queiram, de responsabilidade da empresa que opera, nós chamamos essa área de faixa de domínio. É uma extensão de terra que tem o domínio, que tem a propriedade, que está sob a responsabilidade de uma organização, de uma empresa, como vocês preferirem. E aí, cabe um outro conceito muito trabalhado dentro do conceito faixa de domínio, né? E um termo, inclusive, muito utilizado pela turma aí de ferrovias, que é o conceito de faixa não edificável. O que é faixa não edificável? Aí agora sim, inclusive com parâmetro legal, nós temos uma referência métrica para faixa não edificável ou faixa não edificante, como queiram. A faixa não edificável vai ser dentro da faixa de domínio aquela faixa com no mínimo 15 metros de distância, considerando o trilho externo da via permanente, né, ou da ferrovia, até o seu limite de confrontamento com o próximo imóvel. E aí, esta condição de faixa não edificável, ela está amparada pela Lei 6.766 de 1979, que é a legislação brasileira que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. E aí essa legislação, ela traz essa referência métrica. Faixa de domínio, ela não tem largura definida, não tem medida, não tem distância estabelecida. A faixa de domínio é uma faixa de terra, é uma área que a ferrovia precisa para garantir, inclusive, a sua operacionalidade e as suas questões de segurança. É muito importante falar disso. O objetivo principal da faixa de domínio é garantir propriedade. E aí, talvez, a grosso modo, digamos que a faixa de domínio é para estabelecer dono. Consequentemente, garantir as suas operações, principalmente de forma segura. Por isso, a legislação que dispõe aí do parcelamento do solo urbano estabelece como faixa não edificável aquela a cada lado da ferrovia 15 metros a contar do trilho externo. Então, essa faixa não edificável é ainda um item maior de segurança para garantir que qualquer
acidente, né, oriundo da operação ferroviária não atinja terceiros. Esse é o principal objetivo da faixa não edificável, não edificante, como queiram. Garantir a segurança das pessoas que estão indiretamente ligadas às atividades ferroviárias. E trabalhar a gestão dessa faixa de domínio tem sido cada dia um desafio maior para as operadoras de trens no Brasil e mundo. E aí vamos até o nosso país. Por que esse tamanho desafio? Primeiro, um grande desafio quando o assunto é faixa de terra de propriedade da União. Ela é de propriedade da União, porém, ela está sob responsabilidade da concessionária, da empresa, da operadora da malha ferroviária. E a população, por talvez equívoco, informações distorcidas, falta de conhecimento, começa a entender que a área da União não tem dono. Opa, calma lá. Nós precisamos respeitar muito e muito os nossos governantes, quanto em figura de cuidado e responsáveis pela atuação dos órgãos públicos, sem defesa nenhuma política, por favor. Portanto, na prática, esse é um grande desafio. Um outro grande desafio ainda é o entendimento e o exercício da responsabilidade que as operadoras, as empresas, as concessionárias detêm sob a faixa de domínio. Porque esse não é um tema que aflora na operação ferroviária. Você que conduz trem, você que está envolvido na atividade ferroviária, a sua paixão, ela te move e ela te agarra e ela te conduz de uma forma que você só consegue conduzir trem. Eu brinco de uma forma muito respeitosa que o operador de trem, o maquinista, né, como queiram, que é o profissional que conduz o trem, ele só sabe tocar trem, ele só quer. Isso dá um prazer, uma satisfação para ele gigante, que o foco dele é a condução do trem. E as outras funções que desenvolvem, né, atividades em malhas ferroviárias, também da mesma forma, acaba conduzindo suas atividades mais de um âmbito emocional e sentimental do que profissionalmente dito. E aí, essa forma, essa maneira, esse tamanho sonho realizado, acaba fazendo com que as pessoas não foquem em alguns temas, dentre eles faixa de domínio. Então não é comum ouvir falar de faixa de domínio, assim como a gente escuta falar de malha ferroviária, de materiais rodantes, de equipamentos de grande porte ou equipamentos de pequeno porte, de manutenção de via permanente, de recuperação de lastro, de flambagem. Nós falamos de conceitos e técnicas ferroviárias de uma forma estrondosa e precisamos carregar também esse tema que é de suma importância, chamado faixa de domínio. É importante você que desenvolve suas atividades ferroviárias ou no mundo da ferrovia entender até onde, territorialmente falando, as suas operações está protegida, está sendo executadas dentro de casa. É importante você entender
o quão as suas atividades impactam nos seus vizinhos, vizinhos esses que nós chamamos de confrontantes, de comunidade lindeira, que nós vamos trazer conceitos e difundir isso um pouco mais daqui a pouquinho. É importante que você, envolvido nas atividades de operações ferroviárias, entenda a complexidade que esse mundo ferroviário traz para as pessoas que estão indiretamente ligadas às suas atividades de operação. É importante praticarmos o que a gente vem ouvindo e falando de um tempo para cá um pouco mais, que é sair da caixa, que é pensar fora da caixa e principalmente enxergar além das fronteiras, ok? Então eu convido você que está assistindo essa palestra, você que desenvolve suas atividades na operação ferroviárias ou ligadas às atividades de operações ferroviárias, a abrir um leque de conhecimento e buscar informações acerca da limitação da faixa de domínio da ferrovia a qual você trabalha, ou talvez qual é a área compreendida, né, pela faixa de domínio da ferrovia que passa próximo da minha casa. Será que a minha casa ela está posicionada, ela foi construída fora da faixa de domínio? Se eu moro em alguns centros urbanos aí que é cortado, digamos assim, por ferrovias, qual é a área compreendida pela faixa de domínio? Será que a faixa não edificável, não edificante, ela está sendo respeitada? Vale muito essa reflexão, essa avaliação. Dito isto, nós podemos avançar um pouco para o conceito de confrontantes e comunidades lindeiras. E aí, confrontantes, vamos pensar no conceito literário da palavra que vem de limite, confrontar, limitar-se. E aí nós estamos falando que confrontante disse ao dono de um imóvel que limita outro ou está confinado por outro imóvel. Isso nós chamamos de confrontante. Também dá-se o nome de confrontante ao imóvel que faz fronteira, que se limita com outro, ou tem pelo menos um de seus lados limitados por outro. Popularmente, nós chamamos de vizinhos. Assim como eu tenho o meu vizinho, que mora aqui do lado da minha casa, eu tenho um confrontante, eu tenho um imóvel que confronta limite com a área compreendida pelo terreno da casa a qual eu moro. Esse é o conceito, então, de confrontantes. E é comum, ao longo de conversas, diálogos, discussões, troca de ideias, no mundo ferroviário, falarmos de confrontantes. Ora, muito entendido até com confrontantes rurais, ou entendido que os confrontantes são os confrontantes rurais. E não. Confrontantes são todos os donos de imóveis que margeiam, que se limitam, que se confrontam, que fazem fronteira com a ferrovia, indiferente se rural ou urbano. Um pouquinho de água. Acreditem, é água, hein? Então, entender esse conceito é importante porque às vezes a gente escuta falar, a gente usa esse termo e nós não estamos brigando com ninguém. Nós só estamos definindo conceitualmente os nossos vizinhos. E aí, assim como os imóveis que fazem limites com a ferrovia, nós temos as chamadas comunidades lindeiras. Comunidades porque é um grupo ou são grupos de indivíduos que compartilham algo. E aí,
no âmbito social. No âmbito social, nós falamos ou chamamos de comunidade aquele grupo de pessoas que se compartilham de mesmo objetivo, de mesmos interesses, no mínimo compartilham algo entre si. Lindeiro, aquilo que vem de linda, né? Ou de linde, limite, como queiram, é aquilo que é capaz de demarcar, que demarca ou confina aquilo que é limítrofe. Então, lindeiro é aquilo que está conectado fisicamente, mesmo que de uma forma, às vezes, virtual, né? Porque às vezes eu estou físico em território terrestre, por exemplo, e não tem nenhuma barreira que define os meus limites. Mas, se medirmos geograficamente ou metricamente, como queiram, nós vamos estabelecer limites. Sendo assim, então, entende-se como comunidade lindeira todas aquelas, né, ou toda aquela comunidade ou aquela formação populacional às margens da ferrovia, o que é muito, muito comum de encontrar ao longo das malhas ferroviárias que temos aí Brasil afora. E aí, o convívio com essa população, o convívio com essas comunidades, o convívio com esses confrontantes, eles precisam ser, né, ou os convívios precisam ser harmoniosos, respeitosos. E aí, uma vez definido isso, lembrando que esses confrontantes, essas comunidades lindeiras, poderão ser rurais ou urbanas, cada uma com a sua característica, que fica, inclusive, um dever de casa para você dar uma pesquisada depois. O que diferencia a comunidade rural da comunidade urbana? O que diferencia o confrontante rural do confrontante urbano? Tá bom? Fica esse exercício aí. E aí, é de suma importância falarmos do relacionamento das empresas, né, das concessionárias, das operadoras de trens versus os confrontantes, versus as comunidades, ou os relacionamentos desta com a outra, né? Relacionamento entre as partes. E o primeiro ponto a trabalhar ou a trazer a reflexão é uma questão de responsabilidade social. Pensar em responsabilidade social é pensar no papel que ambas as partes possuem. Porque aí aqui também cabe uma observação de que o tema responsabilidade social não é só para as empresas. As comunidades, os confrontantes também detêm dessa responsabilidade. Vamos dar um exemplo simplório? Um confrontante que ele tem lá, talvez uma fazenda, vamos pensar em um confrontante rural, né? Que ele tem uma fazenda, ele tem um sítio à margem da ferrovia. É de responsabilidade dele zelar pela segurança dos seus animais, para que os seus animais não saiam de sua propriedade e ficam circulando à margem da ferrovia, gerando ou criando risco de acidente ferroviário. Responsabilidade social, porque se um trem ele descarrilha em função de um acidente envolvendo presença de animais na malha, olha a responsabilidade do proprietário desse animal. Olha a responsabilidade do dono desse animal. E nós falamos muito da responsabilidade social das empresas. E elas não estão isentas disso. Elas precisam arcar com as suas responsabilidades. Mas é de suma importância que fique claro que, assim como as empresas, as comunidades, os confrontantes, os cidadãos e cidadãs que vivem em comunidade também
possuem responsabilidade social. E pensar em responsabilidade social nos seus 4 eixos, os quais eu convido também para dar uma pesquisada, uma navegada e principalmente uma refletida sobre os 4 eixos da responsabilidade social. Dito isto, nós podemos pensar num relacionamento entre as partes, de um lado empresas, do outro lado confrontantes e comunidades, com viés ou os nossos olhos voltados para os direitos humanos. É importante pensarmos que as empresas possuem as suas responsabilidades, têm os seus objetivos e, do outro lado, tem pessoas. Mas nas empresas também. Nas empresas, apesar de você, eu, o Lucas, todos nós, quando empregado, assumimos a identidade de empresa, nós somos, antes disso, cidadãos, cidadãs. Direitos humanos é liberdade e igualdade a todos, sem exceção. Então, pensar nas questões de direitos humanos, sem alimentar muito ego, que é um outro tema para a gente trabalhar na oportunidade, é importante para que o relacionamento entre as empresas, concessionárias, operadoras, enfim, e confrontantes e comunidades sejam extremamente harmoniosos. E aí, nós não podemos falar de relação entre essas partes somente com responsabilidade social e direitos humanos. É importante a gente falar também do relacionamento pautado no desenvolvimento econômico. Vamos entender papéis e responsabilidades. Às vezes como cidadão, às vezes como confrontante, às vezes como morador de uma determinada comunidade, eu me incomodo com a buzina do trem, com o barulho do trem, e aí eu quero ligar lá na ouvidoria, né, ou nos canais de comunicação da companhia, da organização, da concessionária, como queiro, só para reclamar. Mas eu preciso entender qual é o impacto econômico positivo que esse incômodo que eu tenho gera para a minha comunidade local, para o meu município, para o meu estado, para o meu país. E, por outro lado, é de suma importância que os grandes líderes, né, a alta administração, a alta gestão, né, os CEOs aí das grandes organizações, não pensem e não atuem, né, não pratiquem comportamentos e pensamentos egoístas a ponto de dizer que, como nós impactamos positivamente a economia local, municipal, estadual, nacional, eu posso fazer o que eu quero. Não, não. Aí, dentre os profissionais que venham, né, trazer mensagens nesse evento fantástico, né, esse evento brilhante que o Brasil Ferroviários, na pessoa do Lucas Evaristo, tem trazido para a gente, é importante que essas pessoas atuem e falem de forma respeitosa. Pratiquem cada vez mais uma escuta ativa. Vamos falar de desenvolvimento econômico, mas vamos ouvir a comunidade. Vamos praticar o nosso papel de responsável social. Vamos garantir os direitos que as pessoas possuem, até mesmo para podermos gozarmos de nossos direitos. Então, o relacionamento entre as organizações, empresas, concessionárias, como queiram, e as comunidades, mais uma vez, para gravar, tem que ser harmonioso.
Considerando esses 3 pilares: responsabilidade social, direitos humanos e desenvolvimento econômico. O tema faixa de domínio, ele é mágico e nos daria pauta, tema, assunto, oportunidade de discorrer horas e horas. Portanto, eu vou ficando por aqui, dizendo para vocês que é possível viver em perfeita harmonia, conduzindo de forma magnífica, com maestria, as operações ferroviárias, garantindo desenvolvimento econômico, respeitando os direitos humanos e cumprindo com os nossos papéis e responsabilidades. Edmilson Cardoso, digamos, diretor, proprietário da empresa Filosofia e Vida EGC, Desenvolvimento Pessoal e Profissional, vai ficando por aqui, desejando a você muita paz, muito equilíbrio e, acima de tudo, sucesso em sua carreira profissional. Ao Lucas Evaristo, o meu muitíssimo obrigado pela oportunidade de trazer o tema, trazer a reflexão para os colegas de profissão, para os colegas de área, né, para os colegas do mundo ferroviário. Parabéns, Lucas, mais uma vez. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos paz e bem.